Bem, pessoal, no vídeo de hoje aí a gente vai falar aí sobre a cidade de Esparta. Isso mesmo, Grécia Antiga, parte 3. Bem, Esparta era uma cidade-estado, né, como a gente já falou em outros vídeos, mas ela era extremamente fechada, agrária e oligárquica. Fechada no sentido para outros povos. Não se tinha essa abertura, só podia entrar os povos que fossem realmente espartanos. Agrária porque ela vai trabalhar para desenvolver a questão da agricultura, diferentemente de Atenas, que vai ser a questão do comércio marítimo, e oligárquica por causa do grupo que dominava a região, certo? Bem, a gente vai falar agora um pouquinho sobre localização, fundação, economia, política, sociedade, certo? Bem, em questão geográfica, né, Esparta ela está situada na região da Lacônia, mais especificamente na península do Peloponeso, como a gente já falou antes, né? Uma planície que era bastante fértil, que era justamente uma exceção às outras partes, né, que compõem a Grécia. Então, eles vão se localizar nessa região que é a região mais fértil, e o interessante é que isso aí vai ajudar com que a agricultura seja facilitada o seu cultivo, certo? Então tem toda essa questão aí de facilidade, certo? Bem, essa planície ela apresentava-se, né, isolada das demais e ficava numa região das montanhas, que foi justamente o que ajudou com que os espartanos conseguissem vencer batalhas futuras por causa do difícil acesso que se existia até a cidade. Bem, essa cidade ela foi fundada no século IX a.C. pelos povos dórios. Então não esqueçam não, tá? Os povos dórios responsáveis pela fundação de Esparta, certo? Bem, logo eles acabaram submetendo os povos que habitavam a região primordialmente e ali desenvolveram, né, uma cidade semelhante às demais polis gregas, né? Que é justamente as questões das cidades-estado. Apesar dessa característica diferente, né, eles vão ter esse cuidado. Bem, a economia, né, a propriedade espartana, ela era completamente estatal, quer dizer que o Estado é quem controla toda a propriedade privada e pública, onde a terra ela era dividida em lotes e era doada vitaliciamente aos espartanos e trabalhadas pelos ilotas. O que é vitaliciamente? É para o resto da vida. Quem eram os espartanos? Os descendentes direto dos dórios. Quem eram os ilotas? Os escravos, certo? Bem, era proibida aí a prática do comércio pelos espartanos, né? Que contribuía para que o monopólio comercial dos periecos, que eram os comerciantes, ficasse mais fácil, certo? Bem, como comerciantes, né, os periecos, eles completavam a economia da cidade, favorecendo a autossuficiência espartana e também a xenofobia, que era a aversão aos estrangeiros. Tá aí por ser uma cidade tão fechada. Então a gente já começa a ver um pouquinho aí dessa questão da sociedade, né? Então, em relação à economia, ela é agrária, onde os lotes são doados aos espartanos. Os ilotas são os escravos, que são os que vão trabalhar nessa terra, ok? E os periecos são justamente os comerciantes, certo? Aí agora a gente vai só detalhar para você a sociedade, que ela é bem simples, ok? Dividida em apenas 3 partes, né? Então vamos lá, espartanos são os descendentes dos dórios e os únicos detentores de terras e de poder político. Então são aqueles descendentes direto dos dórios, que são os povos que conquistaram a região. Então só eles têm direito a tudo. Os demais não têm direitos. Os periegos são aqueus, ok? Pessoas livres, que não tinham direitos políticos e que deveriam participar do exército
quando fosse necessário, que na sua grande maioria eles são comerciantes e artesãos. Bem, como Esparta era uma máquina de guerra, então ela precisava de homens suficientes para trabalhar. Então, quando havia uma guerra muito grande e que os espartanos não conseguiam, controlar, aí os periecos eram chamados para a batalha. E os ilotas eram aqueus também, que eram povos escravizados nas guerras que existiam e não possuíam nenhum direito político. Lembrando, escravos brancos, tá? Para a gente não esquecer. Em relação à sua legislação, a gente tem a política aí envolvendo. Bem, a legislação espartana, ela foi criada por Licurgo, como eu até já falei em um vídeo anterior, quando a gente falava sobre as diferenças, certo? Onde ele foi um personagem lendário, um grande líder, um grande homem, que ele baseava justamente no monopólio político dos cidadãos guerreiros, que eram justamente os espartanos, e na marginalização dos demais, que muito embora os periecos tivessem obrigações militares em caso de guerra. Então Licurgo foi quem justamente instituiu como deveria ser a sociedade, como ela teria que ser organizada. Então a gente percebe aí que a partir de Licurgo, o grande personagem de Esparta, ele já coloca que os únicos descendentes diretos dos dórios é que serão os que terão direitos. Os demais povos não terão direitos, que é justamente para poder manter a classe guerreira e o sangue dos guerreiros. Em se tratando aí da política, nós temos aí 3 fases, tá? Nós temos a diarquia, que ela foi formada por 2 reis, o nome já diz, 2, e um com autoridade militar e outro com autoridade religiosa, certo? Só para a gente já ter uma noção. A Gerúsia, também conhecida como Conselho de Anciãos, era composta por 28 espartanos, já para a gente já ter uma noção. E todos esses espartanos, eles tinham mais de 60 anos, que é justamente por isso que diz o nome, Conselho de Ancião, onde eles fiscalizavam a administração e decidiam sobre a maior parte dos assuntos do governo. Então nós temos uma diarquia, 2 reis, um com caráter militar e outro religioso. Nós temos uma Gerúsia, que é um conselho de anciãos composto por 28 espartanos com mais de 60 anos, que irão decidir as questões políticas. E nós temos a Apela, que era uma assembleia popular formada pelos cidadãos com mais de 30 anos de idade, e sua principal função era eleger os éforos, que são justamente os fiscalizadores do governo, certo? Então a Apela nada mais é do que uma assembleia. Bem, nós vamos falar aqui de uma parte que ela é bem interessante e bem excludente, que é a educação espartana. Bem, a educação espartana, o Estado se encarregava, certo, do aprimoramento físico. Se em Atenas a gente tem a parte intelectual, em Esparta a gente tem o uso da força física. Então vejam só, o espartano ele deveria estar pronto para a revolta dos seus servos, que eram justamente os escravos, que existiam muitas revoltas, eles não eram tão passivos assim. Então havia um incentivo ao crescimento demográfico, que não era muito grande, que era justamente para controlar essa questão do crescimento demográfico, Pois o rigor à educação, ela acabava eliminando a maioria dos jovens, sobrevivendo apenas os mais fortes e resistentes. Só para vocês terem uma noção aí, certo? Rapidinho. A criança que nascesse com alguma deficiência física, ela teria que ser morta na mesma hora. Esparta não admitia pessoas deficientes físicas, tinham que todos ser perfeitos fisicamente, certo? Bem, a educação era bastante rígida, porque era toda dedicada aos combates. Os recém-nascidos eram selecionados por questões físicas, como eu falei para vocês. A partir dos 7 anos, até os 7 anos, as crianças eram educadas pelas mães. Quando chegava aos 12 anos, a educação era a responsabilidade do Estado. Quando chegava aos 12 anos. Aos 17 anos, os rapazes deveriam matar
uma quantidade de escravos para se mostrar aptos. E dos 17 aos 30 anos, eles viviam em habitações de soldados e praticavam exclusivamente atividades militares. E quando alcançavam os 30 anos, aí eles podiam participar da apela, que era o conselho, né, que regia, tá bom? Nosso vídeo vai ficando por aqui e na próxima aula teremos Atenas. Abraço!